Olá a todos, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso canal, primeiro vídeo do ano, espero que apreciem o nosso canal no decorrer deste ano, lembrando que teremos muitas coisas novas que serão divulgadas ao longo do ano também, mas em especial os cursos que nós temos, então acompanhe a rede social do Templo Espiritual Caboclo Pantera Negra, no nosso Facebook, o meu também, Mário Filho, no Facebook e o nosso canal do YouTube, para informações sobre o que acontecerá ao longo do ano. Lembrando que talvez neste mês de janeiro nós teremos alguns cursos já para este mês ainda, mas acompanhe nas redes sociais. Bom, o nosso vídeo de hoje é um assunto polêmico, que muita gente me procura, me pergunta, que é sobre Quimbanda. Espero que aproveitem. Quimbanda, vou começar escrevendo em língua portuguesa mesmo. Quimbanda, aí vão falar, mas por que Quimbanda é com K? Tá, então vamos lá, Quimbanda com K. Essa diferença que até muitos colocam, eu vou trazer um pouco da história sobre isso. Bom, o meu sacerdote, meu iniciador, Tata Negão, Tata Lúcio, ele brincava, porque ele foi iniciado na Quimbanda em 93, 94, se eu não me engano. E ele brincava quando ele falava, isso aí é do povo da Quimbanda com quê? Que seria a Quimbanda de pessoas que não sabem nada de Quimbanda. Ele falava, nossa Quimbanda é com K, mas era uma coisa de brincadeira, uma coisa de descontração entre nós. O meu irmão, iniciado comigo na Quimbanda, que depois disso fez muitas besteiras que não me compete mais julgar nem falar sobre isso, mas que depois contra a nossa família, depois contra o que ele aprendeu como Quimbanda, ele fez um monte de porcaria. E uma porcaria que ele fez foi dizer que havia diferenças entre Quimbanda com Q e Quimbanda com K, o que é uma imbecilidade sem tamanho, porque é essa forma de escrever. Quimbanda em português e Quimbanda, se eu falar em quimbundo, ponto, apenas isso. E a palavra Quimbanda, como eu já expliquei inúmeras outras vezes, não quer dizer nada mais, nada menos do que curador. Curador, que você vai encontrar o homem-medicina, o herveiro, o raizeiro. Então, a Quimbanda é a profissão, é a atividade de quem pratica a Umbanda. Ou se eu não usar o U para pronunciar, eu vou usar apenas o M, que é aquilo que nós também chamamos no Brasil de Umbanda. Então, aquele que pratica Umbanda é o Quimbanda, é só isso. Mas já vão criar inúmeras outras teorias sobre isso. Mais uma vez, o Quimbanda é o que pratica a Umbanda. É o cara que dirige os trabalhos de Umbanda, que é Umbanda. Vou botar aqui de novo o U, a Umbanda, que quer dizer cura, no sentido da cura holística, da pessoa que se cura de tudo, os males físicos, psicológicos, sociais, econômicos, enfim, tudo isso que nós buscamos na nossa vida espiritual também. Mas, pegando esse gancho, temos que perceber que quando começam a se falar em Quimbanda, em Umbanda, nos registros que existem sobre essas palavras, um grande autor, um antropólogo muito qualificado, chamado Arthur Ramos, ele explica nos anos 30 sobre a macumba.
Na macumba existem as linhas. E ele colocou nos terreiros que ele pesquisou, e foram vários, ele colocou que a macumba possuía entre suas linhas a linha de Umbanda, a linha de Quimbanda, a linha das almas, a linha Mussurumim, a linha do Congo. Então existiam práticas ritualísticas chamadas da macumba em geral, lembrando que a macumba adquiriu um status, o nome macumba, para diversos tipos de ritos que eram praticados. Então era um nome genérico para toda a arte, a prática religiosa feita por africanos, seus descendentes, escravizados, ex-escravizados, enfim, pessoas pretas e depois as pessoas brancas que foram entrando nesses rituais, nessas práticas, nessas religiões, que depois tornou-se religiões. Ok? Então, a macumba era isso. Mas vamos lá. A macumba, nós temos sempre que entender que a macumba é o que dá origem a tudo, nesse sentido. Então, a macumba é um nome genérico. Com as linhas que existiam, as práticas tinham uma outra conjuntura. Mas pensando primeiro nesse aspecto, a macumba, no geral, sempre foi um rito catártico. O que é o catártico? É que há catarse. As pessoas entram em transe, há um frenesi, as pessoas se soltam, cantam, batem palma, se expressam e vão buscar nesses rituais a cura para todos os males, sejam eles físicos, psicológicos, espirituais. Então, os terreiros chamados de macumba eram para atender qualquer tipo de pedido. E aí, quando a Umbanda, já com o nome de Umbanda, começa a criar corpo, começa a ficar famosa, em especial nos círculos da classe média, branca, eurocêntrica, logicamente racista, precisava eliminar esses elementos catárticos dela. Então a Umbanda começou aquela história de que a Umbanda pratica o bem, enquanto a Quimbanda pratica o mal. Mas quem foi o FDP que falou isso? Lourenço Braga, em 1941, na sétima sessão do primeiro Congresso Espírita de Umbanda, ele apresentou o que depois se tornaria o livro dele, Umbanda, Magia Branca, Quimbanda, Magia Negra. Essa tese ele apresentou no Congresso, falando que a Umbanda praticava o bem, a Quimbanda praticava o mal. Então, essa pessoa foi o primeiro que colocou essa função para a Quimbanda, o que até então não existia. Lourenço Braga, que colocou que a Quimbanda praticava o mal. E o livro que ele escreveu, Umbanda, Magia Branca, Quimbanda, Magia Negra, ele é publicado em 1942. Depois ele teve várias edições. A última, se não me engano, acho que é a 18ª edição desse livro, que é em 66, 67, mais ou menos. Então vejam que esse livro vendeu muito. Então esse pensamento ficou fixado, de que a Umbanda pratica o bem, a Quimbanda
pratica o mal. Mas lembrando também que a questão da magia branca, da magia para o bem e da magia negra, a magia para o mal, já existia em Leal de Souza, quando ele escreveu também sobre as 7 linhas de Umbanda, mas a linha de Umbanda que escreveu anteriormente, em 38, 37 mais ou menos, que é a obra que ele escreveu, nos relatos do jornal que ele escrevia. Bom, então isso foi se fixando na mente das pessoas. Mas, gente, o que era esse mal que o Lourenço Braga olhava e que o Leal de Souza também olhava? Eram as pessoas que iam aos terreiros para pedir coisas materiais. Isso. E aí é a questão entra a questão já do cristianismo, da ideia do cristianismo, que invade esse pensamento, que vai dar em 1952, no livro de um famigerado Aloísio Fontenelle, que escreveu o livro chamado Exu. Esse foi o responsável, a primeira pessoa que colocou a quimbanda como trabalhos com Exu e comparou Exu, esses da quimbanda, que também vinham na Umbanda, mas especificamente da quimbanda, com os seres da Goécia, com todos aqueles livros medievais, dos demônios medievais, fruto da imaginação de diversos bispos que escreveram sobre magia no século XIII, XIV e XV, que todo mundo já viu falar, que são os seres da Goécia. E aí é quando Fontenelle coloca, ele tacitamente coloca, que Exu é o diabo. E como nós somos tradicionalistas, há uma campanha em terras de Yorubá, todo dia 24 de dezembro, há uma passeata, uma manifestação que as pessoas saem pelas ruas para reafirmar que Exu não é Satanás, não é Satã. Mas o Fontenelle coloca isso como verdade. Inclusive, eu trouxe parte do livro dele para que vocês compreendam a que ponto chega o absurdo. Primeiro, o Aloísio Fontenelle fala da sua grande sabedoria. Ele fala assim, que ele foi orientado em grande parte pelos meus guias espirituais, pelos próprios Exus e ainda aliado ao meu profundo conhecimento sobre a magia, como sacerdote que sou dos diversos cultos da Umbanda, além de conhecedor real de todas as práticas que se exerceram nos diversos terreiros onde se praticam batuques, candomblés, canjerês, etc., posso perfeitamente, como catedrático, no assunto, mostrar-lhes o que é verdadeiramente um Exu. Então, olha que sacripanta. Ele começa dizendo isso, que ele é foda pra caralho, para falar que Exu é o capeta. Aí vamos lá. A palavra Exu, segundo esse idiota, nunca veio do latim e nem tampouco se originou de qualquer língua africana, bantu, jeje, ameríndia, etc. Então veja, ele vai contra a própria origem etimológica da palavra Exu, que como todos já sabem, eu já falei várias vezes, a palavra Exu vem da língua Yorubá, Exu. Então é a principal divindade do panteão Yorubá. Então Exu vem da língua Yorubá, mas o Sacripanta afirma que não veio de língua nenhuma. Ele vai continuar pior.
Esta palavra foi pronunciada por Deus na língua Ijúdice. Não sei nem o que quer dizer isso, que é uma língua dos espíritos. Então ele vai criando teorias. E o pior, que as pessoas hoje continuam copiando essa imbecilidade sem tamanho. Então continua ainda. Quando Deus, por ocasião da revolta, havida nos páramos celestiais, entre os anjos que faziam parte da suprema corte do céu. Lúcifer, o anjo belo, pretendendo a supremacia dos direitos que lhe outorgara o Criador, como chefe dos seus subordinados, julgou-se no direito de ser maior que o próprio Deus. Por ocasião foi-lhe imposto então a pecha de Exude, com D no final, Exude, que quer dizer povo traidor. Então só na língua que ele criou, que é a língua dos espíritos que ele fala, existe o Exude, que é o povo traidor. E enxotado foi condenado a habitar as profundezas da terra, tornando-se esse o seu reinado. Aí ele vai continuando para falar sobre o pecado original. Ele vai colocar Exu no pecado original, como se ele fosse a serpente do paraíso que tentou Eva e depois tentou Adão. Então vejam, essa construção ridícula, embebida totalmente na tradição cristã, é o que Aloysio Fontenelle faz. No livro, ele coloca várias coisas que demonstram a sua ligação com o catolicismo e com o cristianismo, quando ele faz elogios à Trindade, a Jesus Cristo, a Maria, mãe de Jesus. Ele vai falando isso no livro chamado Exu. Então, é essa pessoa que depois foi copiada por inúmeros outros autores que vão comparando diversos Exus que vinham na Umbanda, que depois vieram na Quimbanda, com seres da Goécia. Então, essas criações foram desse Senhor. E aí vão se criando as quimbandas depois, com base naquilo que o próprio Lourenço Braga fez, de colocar as 7 linhas da quimbanda. Por quê? Porque Lourenço Braga ele vai pegar o exemplo de Leal de Souza, quando ele fala das 7 linhas. Lourenço Braga vai falar das 7 linhas de acordo com a opinião dele, mas copiando bem próximo Leal de Souza, e vai colocar também as 7 linhas da quimbanda. E vai colocar como dirigente das 7 linhas da quimbanda um santo católico. Que a quimbanda ela é chefiada por um santo católico. Vai colocar linha do cemitério, linha Malay, enfim, vai colocar aquelas 7 linhas que eu me recuso a falar sobre elas, porque são besterol. E aí você vai encontrar pessoas que vão falar, eu pratico a quimbanda Malay, não sabe nem de onde a palavra Malay vem, né? De novo, explicando mais uma vez, a palavra Malay vem de quê? Da palavra Malê, que vem do quê? Da palavra Yorubá. E Malê, que quer dizer o quê? Muçulmano. E também tem a ver com o orixá Malê. Ou alguns colocam orixá Malê com T no final, mas é a mesma coisa. Por quê? Porque orixá Malê é o que traz as práticas mágicas
para a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Em 1913, que é quando ele se manifesta pela primeira vez em Zélio, o nome Umbanda não existia. Em homenagem a ele, o próprio Zélio falou que a Umbanda, aquilo que eles praticavam se chamaria Alabanda, a banda de Alá. Isso está escrito em diversos livros. Há uma gravação do Zélio que conta essa história. Então, não é o Mário inventando nada, puxando a sardinha para o lado dele. Eu estou só repetindo fatos históricos. Então, esse Malay, por exemplo, é isso. Aí você vai encontrar aqui em banda luciferiana. A palavra Lúcifer quer dizer aquele que porta a luz, que na Bíblia fala do planeta Vênus, que fala de personalidades bíblicas que tiveram o nome de Lúcifer. Só isso. E assim vai. Então são crianças. Por quê? Porque o ser humano, ele adora o dark side. Ele quer ser dark, quer ser hardcore, quer fazer um monte de coisa e encontrar alguém para segurar a barra dele, para levar a barra dele depois. Então ele quer ser o mais felo da puta possível, acreditando que ele sendo assim vai ter um monte de ser que vai segurar a onda dele depois, vai protegê-lo. Vai botando fé nisso. Ó, como dizia o meu iniciador na Quimbanda, esses seres dão para você com uma colherzinha de chá e tiram de você como uma retroescavadeira. Olha a diferença. Eles te dão para te enganar uma colherzinha de chá e te tiram o que tem, o que cabe numa retroescavadeira. Então, quando você vai falar de Quimbanda, com essas coisas de maluquice, do mal, do diabo, do capeta, do cramulhão, pula fora disso. Quimbanda é uma prática que nós podemos chamar hoje como uma prática xamânica, uma prática da cura, do curandeirismo, do uso de ervas, do uso das informações dos amigos espirituais para melhorar a nossa vida. Quimbanda é a atividade de quem pratica Umbanda. Então, o Quimbanda é o curador que pratica a Umbanda, que é a cura. Então, quando vocês me procurarem, mais uma vez, pedindo para que eu se inicie na Quimbanda, que todo dia eu recebo uma mensagem no WhatsApp falando para eu iniciar essa pessoa na Quimbanda. Todo dia, pelo menos uma pessoa me pede isso. Eu tenho que ficar explicando, mando o texto que está na nossa página sobre Quimbanda no templo panteranegra.com.br, é o texto, você vai lá e clica lá nas tradições, tem lá Quimbanda, clica, vai ter o texto que eu escrevi, que eu explico tudo que eu expliquei aqui, com mais detalhes, para que você possa compreender adequadamente o que é a Quimbanda. Esse vídeo, a primeira parte, vai ter uma segunda parte do vídeo, então não deixe de assistir a outra parte na próxima semana. Então até o próximo vídeo. Grande abraço.